Grava. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt. E hoje nós vamos falar sobre olho, não é verdade? Né? Em espanhol é ojo, né? Características. Então, o que a gente vai ver aqui? Na nova apostila, página 19, a primeira coisa que a gente tem que saber do olho é o seguinte: o olho vai pesar mais ou menos 7,5 gramas. Tá? Então, o olho pesa 7,5 gramas. Conceito do olho. Então, primeiro, eu sei que é um órgão. Primeira coisa que eu tenho que saber é um órgão, que ele é relacionado com a visão. É um órgão relacionado com a visão. E que tem um corpo esférico. Pronto. Simples assim. Órgão da visão e tem um corpo esférico. Pronto. Acabou. Esse é o conceito. Localizado aonde? Onde é que se encontra o olho? Por isso que essa sequência de estudos é muito importante, porque uma coisa puxa a outra. Eu gosto assim. Terminou de ver cavidade orbitária, já estamos vendo o olho, certo? Então, aqui eu suponho que quem esteja vendo esse vídeo já viu cavidade orbitária, porque senão, imbecil, você vai ter problemas. Ó, volta para ver a porra do capítulo 3. Então, vamos lá. Se você viu o capítulo 3, seja bem-vindo, tá? Se você não viu, eu quero que você se foda. Localização. Se encontra na cavidade orbitária no crânio, certo? Então, se encontra na cavidade orbitária do crânio. Qual é a função do olho? É perceber os estímulos externos visuais. Essa é a função básica do olho. Perceber os estímulos externos visuais. Então, quais são as dimensões do olho? Cada olho vai ter mais ou menos 6,5 centímetros cúbicos, o que é diferente do peso. A gente está falando de volume. O volume é 6,5 centímetros cúbicos. O peso é 7,5 gramas. Pelo amor de Deus. Peso e volume são coisas diferentes. Irrigação. A irrigação do olho está dada por duas artérias, basicamente. A artéria oftálmica, que vem da carótida interna. Olha aqui, ó, outra vez, um erro de digitação. Se alguma boa alma quiser que na próxima versão da apostila isso aqui seja corrigido, você manda um print para mim e diz assim: Wilson, por favor, na próxima vez que você for fazer a apostila, antes de você imprimir, está escrito cartoida, e é carótida, lógico, carótida, mas tá cartoida, tá? Então vamos lá. A artéria oftálmica, ela é a rama da carótida interna. Sempre quando eu coloco esse entre parênteses, assim, quem não tem aula comigo, não tem a mínima ideia do que eu quero dizer, mas sempre quando eu pegar uma artéria e colocar entre parênteses do lado, significa o quê? Que ela veio dessa artéria. Então, a artéria oftálmica se originou da carótida interna. A artéria facial veio da carótida externa, certo? Então, pronto. A artéria oftálmica, então, como a gente falou, se origina da artéria carótida interna. A artéria facial se origina da artéria carótida externa. Legal? E aí, mais na frente, vocês vão ver que tem uma anastomose entre as duas carótidas, a carótida interna e a carótida interna, que é para garantir a nutrição do olho. O olho é um órgão que é muito importante, certo? Então, olha só, uma coisa que é muito perguntada é a questão da drenagem venosa do olho. Então, por exemplo, assim, o que vocês têm que saber? Aí você diz, nossa, Wilson, tem diferença? Sim, tem diferença. Se eu estiver em pé, ou seja, na posição ereta, eu estou em pé, a drenagem do olho vai ser feita pelas venas oftálmicas que vão mandar para o seno cavernoso. Se eu estiver deitado, a drenagem vai ser feita pela vena facial e vai desembocar na vena jugular. Se vai para a facial, você já sabe que vai para um tronco, que eu adoro falar esse tronco. Lembre-se, toda vez que eu tiver uma oportunidade, eu vou esfregar esse tronco na cara de vocês. Se vai para a vena facial, ele vai para o tronco venoso tirolingofaringofacial. Esse seria o nome até do meu cachorro, mas uma abençoada roubou ele de mim. Então, a vena facial, ela vai para o tronco venoso tirolingofaringofacial, e o tronco venoso tirolingofaringofacial, ele vai desembocar onde? Na vena jugular, certo? Então, eu estando deitado em posição de decúbito, drena na facial. Se eu estiver em pé, drena para o seno cavernoso, que está indo pela vena oftálmica, certo? Então, tem diferença. Estou em pé, vena oftálmica. Estou deitado, vena facial. Estou em pé, vena facial, que drena no seno cavernoso. Estou deitado, vena facial, que drena para o vena jugular. Certo? Importante. Então, a drenagem do olho, ela muda conforme a posição. Quais são o território de drenagem linfática do olho? Então, laterais vão drenar nos gânglios periauriculares e paratireotídeos, e os mediais, ou seja, vão para os gânglios submandibulares, certo? Inervação do olho, uma coisa importante, que o pessoal confunde o que é aferência e o que é eferência. Aferência é aquilo que vai de fora para dentro. Então, é uma coisa que, e quando a gente fala que vai de fora para dentro, é algo que está captando um estímulo externo e está levando para o cérebro. O que é eferente, ou seja, está pegando de dentro e levando para fora.
Isso é motor. Tá? Então, uma coisa é sensitivo, que é sensitivo tem que perceber. Se eu tenho que perceber, tem que vir de fora. Se vem de fora, ou seja, vai viajar pela via aferente. Ou seja, quem vai viajar pela via aferente no olho? O nervo óptico. Porque o nervo óptico está pegando as informações que foram recebidas lá dos conos e bastones, depois passaram pela retina e estão indo, viajando para o nervo óptico para depois chegar. Aí vai. Para quem não sabe, né, a via óptica é nervo óptico, quiasma óptico, ficha óptica, corpo genicular lateral do tálamo e radiações talâmicas posteriores, e aí vai passar pela cápsula interna na braço retrolenticular ou sublenticular, e aí chega no que é a corteza visual, que é a área 17, 18, 19 de Brodmann. Isso aqui vocês não precisam saber, essa última parte, certo? Essa parte do trajeto. Mas é bom vocês já irem incorporando essas ideias, que elas vão ser fundamentais lá na frente, vocês vão entender. Então, via aferente é tudo que vem de fora para dentro. Fora para dentro, o nervo oftálmico. O que vem de dentro para fora são fibras motoras, ou seja, o que vai, quem está levando, por exemplo, fibra motora é o nervo ocular, que é o nervo oculomotor, que ele está levando a informação para o reto, nervo oculomotor, o terceiro par cranial, reto superior, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu faço essas besteiras e depois, olha aqui, se toca, miserável. Reto superior, elevador do párpado superior, reto interno, reto inferior, oblíquo inferior. E tem irido constrictor também, tá? Mas motor é só reto superior, elevador do párpado superior, reto interno, reto inferior, oblíquo inferior, certo? Esses são do terceiro par cranial, que é o nervo motor ocular comum. Agora, do motor ocular externo, olha o nome do motor ocular externo, que também é chamado de abducens, ou nervo abducente. Se ele é motor ocular externo, meu filho, onde é que vai estar? Aqui, externo. Vai ser o quê? Esse aqui é o sexto par cranial. E depois a gente tem o oblíquo superior, que é inervado pelo quarto par cranial. Então, que estão responsáveis pelas inervações dos músculos do olho, eu tenho nervo motor ocular comum, o nervo motor ocular externo e eu tenho o nervo troclear, que também é chamado de patético, certo? Então, aqui o que acontece? A anastomose da carótida interna com a carótida externa, o que a gente vai ter? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter o quê? Olha só, eu tinha falado para vocês que quem vai dar irrigação para o olho é a artéria oftálmica e a artéria facial, certo? Só que elas vão emitir uma terminal, cada uma. A oftálmica vai mandar terminal nasal e a facial vai mandar terminal ou angular, perdão. Então, a oftálmica lança terminal nasal e a facial manda uma terminal angular. As duas se anastomosam entre si e vão formar o que a gente conhece como anastomose carótida interna e carótida externa. Então, a carótida interna e a carótida externa se comunicam aqui. Aí você vai dizer, Wilson, o que é anastomose? A anastomose é a junção, é a união dessas estruturas. Então, a união da nasal com a angular vão formar a anastomose, que é a anastomose conhecida como carótida interna e carótida externa. A carótida interna, ela está dando a oftálmica e a carótida externa está dando a facial. O que acontece? Que eu tenho que saber aqui. Bem simples, porque olha só, isso aqui não é mais do que uma escolha, uma opção que o organismo tem de garantir a nutrição do olho segundo qualquer circunstância. Vou dar um exemplo, seguinte, tá uma mulher bem bela atravessando a rua, passa um caminhão por cima dela, arregaça a cara dela, pronto. No que arregaçou a cara dela, amassou essa parte da frente. Se amassou a parte da frente, o que acontece? O olho poderia perder a nutrição, porque daí eu esmagaria a artéria facial, não é verdade? Só que o olho continua tendo irrigação, porque eu tenho uma irrigação que ela continua levando oxigênio para o olho. Você sabe que o que determina a morte de uma célula é a falta de oxigênio. Então, eu não ter oxigênio me conduz a ter uma hipóxia extremamente nociva para o organismo. Então, o que acontece? Para eu não ter essas situações que eu tenho pouco subministro de oxigênio, eu tenho essas anastomoses. Ou seja, o caminhão bateu, amassou a cara da mulher, mas continua chegando sangue nesse olho por causa da nasal que vem da oftálmica, que vem da carótida interna. Outro exemplo, a mulher está sofrendo uma cirurgia, tem um embolismo, aí o êmbolo fica atrapado na carótida interna. Pronto. O que acontece? Se eu tivesse só o subministro da artéria oftálmica, se eu cortei o subministro de oxigênio da carótida interna,
não chegaria tanto sangue na artéria oftálmica, não é verdade? Só que isso não acaba acontecendo. Por quê? Porque a facial continua dando nutrição. A facial continua levando sangue para o olho e o olho continua se nutrindo. Então, na perda de um, eu tenho a outra. Isso é uma das vantagens de eu ter anastomose. Então, aqui é a parte da inervação do olho que eu estava explicando já. Então, o que eu tenho? Olha só, de uma maneira bem simples aqui, pegar minhas canetinhas. Cadê minha canetinha? Pronto. Pegar a canetinha amarela, né? Vocês nem sabem mais por que eu pego a caneta amarela. Ó, então, olha só. Terceiro par cranial. Terceiro par cranial tem o quê? Elevador do párpado superior. Tá aqui. Beleza. Terceiro par cranial, ó. Terceiro par cranial. Reto superior. Opa, tá aqui. Terceiro par cranial. Esse aqui, ó. Eu já sei, obviamente, que isso aqui, ó. Se eu botar uma linhazinha aqui, ó, fizer aqui e aqui, eu sei que isso aqui é interno. E essa parte aqui é externa, é verdade? Eu já sei. Porque, Wilson, como é que sabe que qual é o olho? Não fui eu que desenhei, eu que determino. Essa é a vantagem. Tá? Então, pronto. Então, o número 5 é interno. Se é interno, a gente está falando de quem? Do reto medial. Eu também posso chamar de reto interno. Tá? O que seria o 6? O 6 é o reto inferior. O que é o 7? Írido constrictor. E o que é o 8? Oblíquo inferior. Todos esses aqui que estão marcados de amarelo são o quê? São inervados pelo terceiro par cranial. Correto? Sim. Agora vamos ver. Olha só. Que está sendo inervado pelo reto lateral. Olha aqui, quem é que está sendo inervado pelo reto lateral? Quem é esse aqui? Reto lateral. É o quê? É o nervo abducente, que é o motor ocular externo. Então, esse aqui é inervado pelo nervo abducens ou motor ocular externo, reto lateral, tá? Pronto. E o troclear ou patético, ele vai estar o quê? Ele vai ser inervado, ele vai inervar quem? Ele vai inervar aqui, ó, o oblíquo superior. Então, o oblíquo superior vai ser inervado por quem? Pelo patético, certo? Patético. Patético ou troclear, tá? Ele é patético. Então, aqui. Então, mais uma vez aqui, ó, só para ficar claro. Aqui e o externo aqui. Certo? Então, fica claro que o quê? Terceiro par cranial está inervando quem? Elevador do párpado superior, reto interno ou medial, reto inferior, oblíquo inferior e o írido constrictor. O quarto par cranial, oblíquo superior. E o sexto par cranial inerva o quê? O reto lateral. Certo? Pronto. Simples assim. Certo? Pronto. Vou apagar tudo agora. Bom, aqui é uma coisa que é bem importante, bem complexa. Tá? Isso aqui normalmente eu dou só no sistema nervoso central. Mas, como está envolvido com o olho e tudo mais, né, é uma coisa que eles pedem bastante. Então é o seguinte, isso aqui também não quero que vocês fiquem loucos, e nem loucos. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte, ó, nervo óptico. Nervo óptico é o quê? Ó, eu vou pintar de azulzinho. E essa parte que eu estou pintando de azulzinho aqui é o que, gente? Ó, essa parte que eu estou pintando de azulzinho é o que? Isso aqui é a minha hemiretina, ó. Hemiretina, porra, é uma merda. Pera aí. Deixa eu diminuir a grossura desse negócio. Ó, isso que eu estou pintando de azul aqui é hemiretina nasal. Tá? Nossa, ficou uma merda. Não sei por que está ficando uma porcaria dessa. Vou botar o textinho. Melhor. Ó, vou botar aqui hemiretina nasal. Vou botar MH. Pronto. Aqui. Isso aqui é para dizer o quê? Que essa parte do olho, eu estou dividindo ela em duas. Uma parte vai ser hemiretina nasal e a outra parte vai ser minha hemiretina temporal. Tá? Ó, hemiretina temporal. Tá? Então, de um lado eu tenho hemiretina nasal, no outro lado eu tenho hemiretina temporal, certo? Preste bem atenção, é o seguinte, ó, aqui a analogia chega a ser estúpida. Por que é nasal, meu filho? Ó, porque eu tenho narigão aqui, ó, tenho nariz aqui. Por que é temporal? Porque desse lado aqui, ó, tá tempora, desse lado tá
que você toma tapa no ouvido aqui, ó. Tá? Então, por isso que essa aqui é temporal, essa aqui é nasal, tá? Então, ó, esse lado aqui tá pintadinho assim, ó, de laranja, e o outro lado tá pintado de azul, porque a retina tá dividida desse jeito aqui. Tem uma parte que é azulzinha, outra parte que é laranja. Ok? Tranquilo. Até aí, de boa. Sem problema nenhum. Agora, o que acontece? Vocês viram que aqui a hemiretina nasal desse lado, ela veio, passou do outro lado e dobrou, e foi para o outro lado, né? Legal. Eu vou pegar agora e vou mostrar para vocês o que acontece com a hemiretina temporal, certo? A hemiretina temporal, ela vem aqui do olho, vai, e ela não dobra, ela segue direto. Certo? Guardem bem isso aqui, porque isso aqui é importante. A gente está falando de hemiretina. Olha só, então, quem vai formar o nervo óptico, que é o A, se eu perguntar para vocês, composição do nervo óptico, vocês têm que falar para mim. Nesse caso aqui, a gente vai botar o quê? Ó? Esse aqui, ó. E a gente vai fazer sempre alusão política. A esquerda é vermelha, certo? Então, aqui, ó, esquerda é vermelha, certo? E a direita é azul. Direita. Vamos botar aqui. Espera aí que tem alguém que está mandando mensagem. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho esquerda de um lado, direita do outro. Tá? Então, quem está formando, olha só, do lado direito, espera aí, tem alguém que está mandando mensagem aqui. Só um pouquinho. Sim, está na parte do sistema nervoso. Então, o que acontece? Do lado direito, do olho direito, ele está composto por quê? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, o lado direito, o olho direito está composto pelo quê? Então, se eu estou perguntando aqui, ó, do A, quem compõe o nervo óptico está composto pela hemiretina temporal direita, e nós estamos falando do olho direito, só estou pegando o olho direito como referência. A hemiretina temporal direita mais a hemiretina nasal direita. Quem compõe o nervo óptico é a hemiretina temporal direita mais hemiretina nasal direita. Legal? Pronto. Eu acho que aqui não tem dúvida nenhuma. Continua. Aí o que acontece? A composição do quiasma óptico já é outra. Porque o que acontece agora? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar, como a gente está falando da esquerda, vou pegar aqui, ó. Então, a minha hemiretina nasal esquerda, estou pintando ela de vermelho, tá? Então, agora o que acontece? Se eu perguntar para vocês, composição do quiasma óptico. Espera aí que ficou uma merda. Aí. Se eu perguntar para vocês, composição do quiasma óptico. Ah, simples. Composição do quiasma óptico é hemiretina nasal direita mais hemiretina nasal esquerda. Então, eu tenho o cruzamento ali das hemiretinas, que quem cruza de um lado para o outro são as hemiretinas nasais. Então, a hemiretina nasal direita cruza e a hemiretina nasal esquerda cruza. Então, eu já sei que quem vai compor aqui, ó, quem compõe o quiasma óptico vai ser quem? Justamente, ó, quiasma óptico vai ser o quê? O cruzamento das duas hemiretinas nasais, tanto direita quanto esquerda. E aqui, no que diz respeito ao nervo óptico, a composição do nervo óptico é o quê? Hemiretina nasal direita mais hemiretina temporal direita. E agora, se eu perguntar para vocês quem é que compõe a cinticha óptica, que é o que está no C, cinticha óptica, bem fácil. Hemiretina temporal direita, porque ela não cruzou, ela passou direto, com a minha hemiretina nasal esquerda, porque ela está vindo do outro lado. Tá? Então, a cinticha óptica é o quê? É a minha hemiretina temporal direita mais a minha hemiretina nasal esquerda, certo? E aí, pronto. Isso vai formar a cinticha óptica. Da cinticha óptica, vai passar para o corpo geniculado lateral, tá? Corpo geniculado lateral, que é aqui, e esse aqui é radiações talâmicas posteriores, até chegar na área de Brodmann 17, 18, 19, que está na cisura calcarina. Certo? Pronto, eu sei que falei coisa pra cacete, tá? Mas isso aqui é muito mais para vocês terem uma noção do que vem por aí. Isso aqui é muito mais sistema nervoso, tá? Só que o que eu estou colocando para vocês é de uma forma para vocês poderem fazer já uma correlação do olho com o sistema nervoso, que é inevitável, tá? Inclusive, na prova final, o professor pode perguntar cavidade orbitária, olho e via óptica, certo? E terminar a prova aí.
Então, aqui, praticamente, vocês já estão tendo um visu do que espera vocês mais adelante, certo? Pronto, deixa eu apagar aqui essas coisas. Então, olha só. Agora, voltando para o olho, o que eu preciso saber? Preciso saber quais são as estruturas que vão passar pelo anigezinha. Ah, Wilson, agora complicou, ferrou de vez. Já não estou entendendo mais nada. Calma, gafanhoto. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a anigezinha é uma estrutura de tecido denso, tá? Que ela está envolvendo, é um anígeo fibroso denso, que ela está envolvendo ali uma parte da fissura orbitária. Tá? Então, isso aí está dentro da cavidade orbitária. Então, o que acontece? Vou ter estruturas que vão passar por dentro disso e tem estruturas que vão passar por fora. Quem vai passar por dentro e quem vai passar por fora? Tem duas mnemotécnicas aqui, momoná e pastafrola. Momoná é o que passa por dentro do anígezinho. Quem passa por dentro do anígezinho é o quê? Nervo motor ocular comum, né? O nervo motor ocular externo e o nervo nasociliar. Está aqui, ó. Se eu pegar, e segundo a mnemotécnica aqui, ó, nossa, ficou uma merda isso aqui, peraí. Aqui, vamos botar o... Pronto, aqui, ó. Então, eu tenho que é motor ocular comum, motor ocular externo, e nasociliar, tá aqui, ó. Nasociliar, motor ocular externo, e aqui, ó, motor ocular comum, certo? O motor ocular comum ele vai ter duas ramas, uma rama superior e uma rama inferior. O que acontece? Só para vocês poderem entender. Ele se divide no seu trajeto, o terceiro par cranial, ele se divide. Ou seja, ele vai dar uma rama superior e uma rama inferior antes de entrar no anigezinho. Essa rama superior, por isso que eu digo para vocês, eu só tenho que aprender uma coisa, o resto eu faço por descarte. Eu já sei que o nervo motor ocular comum, ou seja, o terceiro par craniano, vai dar uma rama superior e uma rama inferior. Qual é a pergunta que o professor vai fazer para mim? Quem é que não é inervado pelo nervo motor ocular comum? Então, é simples. Se eu sei quem é inervado, a rama inferior e a rama superior, pronto, eu vou acertar sempre. Então, o que a rama superior inerva? Duas coisas. Ela inerva o reto superior e o elevador do párpado. Tudo o resto vai ser inervado pela rama inferior. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Só duas coisas. A rama superior inerva duas coisas. Quais são as duas coisas? Elevador do párpado superior e reto superior. Pronto. Eu sei isso. Pronto. Pode perguntar qualquer coisa. Que é isso que o professor pergunta. O professor não, eles vão te perguntar assim, marque o que não corresponde à inervação da rama inferior. Eu tenho que aprender tudo? Não, eu faço por descarte. A anatomia você faz assim. Tem gente que me diz, nossa, Wilson, no final do ano tem como saber tudo na anatomia? Eu digo, não é necessário você saber tudo. Se você souber bem 50%, 60%, você passa na prova, porque você elimina o resto por dedução, tá? Então, é isso que eu estou ensinando para vocês. Então, o que eu tenho que saber dessas estruturas? O nervo motor ocular comum, ele vai inervar duas coisas específicas. Elevador do párpado superior e reto superior. Olha só, os dois são indicativos que estão em cima. Eu só sei que o oblíquo superior não é, porque o oblíquo superior é o quê? Troclear, patético. Então, eu sei que não é. Eu já sei que não é. Agora, o reto superior, terceiro par cranial, rama superior. Elevador do párpado superior ainda, elevador do párpado superior. É absurdo ainda alguém pensar que é inervado pela rama inferior. Vai ser o quê? Rama superior. Tudo que não for condizente a isso, eu sei que é rama inferior, certo? Aqui, bem fácil de poder tirar isso aqui por lógica, por dedução. Tá bom? Pronto. Deixa eu dar pause aqui.